Olá, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda à TV Evangelizar. Este é o Vozes da Cidade, o nosso encontro de todas as tardes. É sempre muito bom te receber aqui em Maringá, mais de 40 cidades, sempre junto comigo. Isso é maravilhoso, ter aí a permissão de estar na sua casa todas as tardes. Pelo nosso YouTube, mais de 2,5 milhões de inscritos. Se inscreva, TV Evangelizar Oficial, e receba a boa notícia na sua casa. Todos os dias, Vozes da Cidade, dar voz a algo que está acontecendo aqui na nossa cidade, na nossa região, para que você fique por dentro de tudo, tá bom? Esta é a grande missão da TV Evangelizar. Hoje nós vamos falar sobre a Cidade Canção, sobre o futuro imobiliário da nossa cidade. Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo, qual é essa movimentação imobiliária. O Douglas Lopes já está por aqui. Tudo bem, Douglas? Pode chegar aqui no estúdio da TV Evangelizar. Seja muito bem-vindo. Prazer. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Falar do nosso mercado imobiliário maringaense. É isso. Pode sentar, pode ficar à vontade aqui para a gente conversar. Antes de eu começar a conversa com o Douglas, eu quero que você assista essa matéria. Vamos assistir juntos? O governador do Paraná, Ratinho Júnior, esteve presente na abertura do 71º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social. Foi onde fez questão de anunciar números importantes do programa Casa Fácil Paraná. Casas que foram entregues e estão sendo construídas, nós já passamos de 100 mil casas. Isso gerou para o Estado e tem gerado para o Estado um investimento de 13 bilhões de reais com o setor privado, mais os recursos de investimento do governo do Estado. E o Paraná criou uma modelagem diferente, que é o programa Casa Fácil Paraná, que vem complementar o Minha Casa Minha Vida, que é um programa já existente há bastante tempo no Brasil, mas que tinha que ser aperfeiçoado. O déficit de moradia que impacta na vida de milhões de brasileiros, não de hoje, é dor de cabeça para gestores públicos de todo o país. Vai ser um dos principais focos das discussões no encontro em Curitiba. E o exemplo do Paraná foi destacado na abertura do Fórum Nacional de Habitação na capital paranaense. Nós detectamos que existia uma falha na lei federal, que ela só pode financiar até 80% do valor do imóvel. Se eu, como governo, der os 10, 15, 20 mil reais de entrada, vocês fazem o programa decolar? Resposta para mim: o programa vai explodir. E explodiu. Na mesma solenidade de abertura, o governador do Paraná aproveitou para fazer a assinatura de vários contratos importantes e que são relacionados ao tema habitação. O de lançamento de uma nova modalidade do programa Casa Fácil Paraná, que amplia alternativas para levar dignidade aos paranaenses, e o presidente da Coapar, Jorge Lang, falou sobre a novidade. Programa para famílias que não têm banheiro, não têm a dignidade de ter um banheiro em casa, também um programa que vai atender mais 20 mil famílias, e também vamos renovar o nosso contrato com a Caixa Econômica Federal para o programa do valor de entrada, esse programa que a gente dá os 20 mil para ajudar as famílias com a entrada, com mais 600 milhões para os próximos 3 anos. O governador falou sobre a importância da parceria com a iniciativa privada para chegar a melhores resultados e disse que algumas regras fizeram diferença para levar moradia até os municípios menores, onde acessos a uma melhor infraestrutura às vezes parecem estar tão distantes. A empresa que ganha um lote, por exemplo, para fazer casa em Londrina, ela também tem que fazer casa em Marumbi, por exemplo, que é minha terra, né, que é uma cidade de 5, 6 mil habitantes, para justamente você ter esse equilíbrio de poder levar casa própria para outras cidades e pulverizar as construções de casa. Hoje nós temos mais de 150 empresas no Paraná fazendo casa própria. De volta aqui do estúdio, a nossa equipe de jornalismo sempre trazendo boas matérias para você aqui no Vozes da Cidade, na TV Evangelizar. O Douglas Lopes já está aqui comigo. Nós vamos falar sobre a movimentação do mercado imobiliário aqui na Cidade Canção. Douglas, para a gente começar a nossa conversa, qual que é o seu ponto de vista sobre o mercado imobiliário atual aqui na nossa Cidade Canção? Olha, Maringá foi eleita, né, pela 4ª vez a melhor cidade para se morar no Brasil. Então, a nossa movimentação na cidade de pessoas de outros estados, de grandes centros, está aumentando bastante. Isso faz com que o preço do metro quadrado da nossa cidade seja um dos mais valorizados do estado, até mesmo que a própria Curitiba.
Então, por incrível que pareça, Maringá tem cerca de 200 mil habitantes menos que Londrina, e ela tem de 30% a 35% o metro quadrado mais caro que a nossa cidade irmã. Então, o fato de Maringá vem sendo destaque, né, em todo esse noticiário nacional. Por exemplo, nós atendemos clientes essa semana que, mas por que Maringá? Eu ia para o Canadá e aí deu errado a minha viagem, eu digitei no Google qual era a melhor cidade para se morar no Brasil, deu Maringá e eu vim para cá com a minha família. Igual esses tem muito. Então, a nossa região é privilegiada, né? Mas, por outro lado, o metro quadrado do imóvel vem subindo assim absurdamente, né? Então, cada vez mais, Maringá vem se tornando uma cidade elitizada, uma cidade de pessoas com poder aquisitivo maior, né? Nosso combustível é caro, nosso aluguel é caro, o imóvel é caro. No entanto, que a prospecção da cidade mais crescer no estado do Paraná é Sarandi, que é a nossa vizinha aqui, é Sarandi. Graças ao impulsionamento das pessoas de Maringá, né? Sarandi é praticamente a cidade de dormitórios de Maringá. Então, as pessoas não estão conseguindo comprar imóvel em Maringá, estão comprando em Sarandi, Floresta, Paissandu, e tudo bem, né? Movimento nosso mercado regional aqui, né? Sendo Maringá o grande polo. E o que a gente percebe também são muitas unidades em construção em Maringá e de grandes construtoras. São muitas unidades que estão em construção, né? Se não me engano, está em 10.004 unidades de apartamentos sendo construídas no exato momento na cidade. Mas tem demanda, né? As construtoras não dão ponto sem nó. É feito estudos, análise, enfim, muitos desses empreendimentos já saem vendido. Cerca de 50% a 70% do empreendimento ele nasce vendido. Então, no entanto, que você não vê muita propaganda de construtora na televisão, por exemplo. Por quê? Porque geralmente eles colocam para venda a massa de lucro. Então, ele sobe um preço, nasce vendido o custo, 70% vendido. Os 30% é o lucro, ele sobe o preço e joga para o mercado consumir. Então, tem demanda. Porque a gente vê grandes construtoras, grandes marcas, que antes estavam em grandes centros, vindo para Maringá, né? Sim. E isso é um curso natural. Temos a Embraed. Isso. Né, ela nunca tinha saído de Balneário Camboriú. Né, escolheu Maringá como berço. A Plaenge é uma das maiores da América Latina. Nós estamos aqui fazendo propaganda? Pode? Não fica à vontade. E temos uma construtora da nossa região com nome japonês também, que entrou aí entre as 10 maiores do Brasil, né, graças ao impulsionamento imobiliário da nossa cidade. A gente está falando um pouquinho desse crescimento do mercado imobiliário. E Douglas, como que você vê esse impacto na economia nacional e internacional no mercado imobiliário aqui local? O impacto é grande, é um ano delicado para o mercado imobiliário. O mercado imobiliário ele é linkado direto ao banco. E o banco ele sente o cheiro de crise, ele liga os alertas, sobe taxa de juros, Selic, entre outros, né? As pessoas, o que é taxa Selic? A taxa Selic é a taxa que o Banco Central sobe ou abaixa para controlar a inflação. Então, com a alta da taxa Selic, os juros estão muito altos. Então, muitas pessoas não estão conseguindo comprar os seus imóveis por conta disso. Por quê? Não é só o preço do imóvel que é caro. Os juros estando alto, a sua parcela fica maior. E a sua parcela estando maior, você não consegue comprovar a renda que o banco exige. Então, isso fica fora de mão para muitos compradores de imóveis. Aí tem alguns pilares, né, que 2025 e 2026 o mercado vem caminhando. Para investimentos em leilões, permutas, locação e lançamentos. Os 4 pilares fortes 2025 e 2026. A gente está conversando aqui no estúdio da TV Evangelizar, programa Vozes da Cidade. Nosso convidado permanece aqui com a gente. A gente tem mais um bloco de conversa e você ligado aqui no Vozes da Cidade. É rapidinho o nosso intervalo, tá bom? Daqui a pouquinho eu estou de volta hoje falando sobre o mercado imobiliário aqui da nossa cidade de Maringá. Eu volto já já. É
É o Vozes da Cidade de volta aqui na sua TV Evangelizar. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua amizade. Hoje o nosso convidado está aqui falando sobre mercado imobiliário. A gente continua essa conversa já já. Antes, a nossa equipe de jornalismo tem matéria e, por favor, eu quero que coloque no ar. Alguns são marinheiros de primeira viagem. Muitos nunca pegaram em uma enxada. Uns têm o diploma da vida. Outros só conheceram a universidade. Muitos nunca viram de perto tanta escassez. Mas todos compartilham a mesma vontade de promover a mudança na vida de famílias que precisam de ajuda. Faço engenharia civil. Eu sou analista. Trabalho no financeiro. Sou inspetora de qualidade. Eu sou arquiteto. Balconista de farmácia, aposentado. Sou estudante de engenharia civil. Administrador de marketing. Sou arquiteta. Eu sou estudante de direito. Sou engenheiro eletrônico aposentado. Eu, minha esposa e minhas 2 filhas. Sou contabilista, professor de contabilidade e intrometido na obra. Sou peão da obra. A ONG Reparação é uma ONG que atua fazendo grandes mutirões de reformas em casas de famílias que realmente precisam. A ideia da ONG Reparação partiu de uma preocupação. Eu, como arquiteto atuando aqui em Bragança, pude me deparar com muitas famílias morando em condições assim inabitáveis. Há 5 anos, o primeiro projeto Reparação virou realidade. Hoje, 13 casas já foram reformadas com a ajuda de um grupo de organizadores fixo e centenas de voluntários. A casa, o nosso ambiente de moradia, ele é uma peça fundamental para o nosso bem-estar emocional e inclusive social. A gente ter esse refúgio, esse local que a gente consegue, depois de um dia de trabalho, retornar para tomar um banho, para dormir, para nos reunir com os nossos familiares, é esse pilar que nos permite restabelecer forças para o nosso dia a dia. Uma reparação dura no máximo 4 dias até que a reforma seja 100% entregue e pronta. Mas para o projeto sair do papel, são necessários alguns pré-requisitos. A família, primeiro, precisa ter posse do imóvel. A gente não consegue fazer a reparação de uma casa de aluguel. O segundo critério é aquele que a família está momentaneamente incapacitada de alterar a própria realidade. Então, quando a reparação ela chega ali, identifica que aquela família está passando por problemas sérios de moradia e num horizonte de curto ou médio prazo, ela está incapacitada de alterar aquela realidade, é onde a reparação vai atuar. Por trás dos tijolos, das ripas, das pás de cimento, da tinta das construções, estão corações, todos verdes e amarelos, independente da raça, da cor, da profissão, transformados em solidariedade e compaixão. Moro na cidade de Niterói, que fica a 500 quilômetros aproximadamente aqui de Bragança. Eu vim da cidade de Pará de Minas, Minas Gerais, e a distância é aproximadamente 500 quilômetros daqui. Sou de Porto Alegre, fica mais ou menos uns 1.200 quilômetros daqui. Talvez você não possa mudar o mundo, mas pode mudar o mundo ao seu redor. Mais uma família em Bragança tem uma casa digna para viver. Isso graças a todos vocês. Esse é o Vozes da Cidade de volta aqui na TV Evangelizar. Obrigado à nossa equipe de jornalismo, sempre antenada em tudo que acontece. Já já tem Maringá em Pauta também, aqui na programação da TV Evangelizar. Logo após o Vozes da Cidade, Maringá em Pauta, mais notícias e informações para você. Eu estou aqui com o Douglas Lopes, falando sobre o futuro imobiliário aqui da nossa cidade de Canção. Douglas, como você vê esse crescimento urbano e essa questão de preservação do meio ambiente? Muitos prédios autossustentáveis também na questão de meio ambiente. Como que está sendo esse equilíbrio aqui na cidade de Maringá? Olha, a preocupação de Maringá com o meio ambiente ela é grande. Agora, com a nova gestão municipal, que tem essa pegada ecológica, né? Então já vai ter algumas medidas a serem aprovadas, principalmente o aumento da área do fundo de vale, né? Que antes era de 30 metros, agora de 60, né? Preservando aí os nossos riachos. Temos em Maringá, é um berço, né? Temos o nosso Eurogarden. O Eurogarden ele é considerado o bairro mais sustentável do mundo, ele é exemplo no mundo inteiro, ele é notícias em todo mundo. Então, Maringá ela se preocupa bastante, né?
por exemplo, lá no bairro, lá no Eurogarden, tem previsão de 45 mil moradores, nos 25 alqueires total do bairro. Então eu creio que, né, Maringá, se eu não me engano, é a 7ª cidade mais arborizada do Brasil, graças a Deus, porque ela é uma cidade quente, né? Se não fosse essas árvores, e mantendo, né, os 2 pulmões da cidade, o Parque do Ingá e o Bosque 2. Mas eu acho que a gestão municipal ela se preocupa bastante. Eu acho que não causa grandes impactos, né? Ela se preocupa muito com as leis de destinação do terreno para absorção da água da chuva, enfim. Então eu creio que a nossa cidade não é a melhor do Brasil para se morar à toa, né? Com esse cuidado ecológico que ela tem, ainda mais intensificando nessa nova gestão, só tende a melhorar. Você falou da questão da sustentabilidade de um dos bairros aí, que é o Eurogarden. Como que você avalia o futuro imobiliário da cidade de Maringá? Você, como profissional da área, que está envolvido nesse meio, o que você vê pela frente? Olha, eu vejo uma migração de pessoas, principalmente aposentados, para Maringá. Pessoas que têm uma aposentadoria boa, razoável, vindo buscar a tranquilidade do interior de uma cidade moderna, né? Igual o Maringá. Então eu creio que vai ter uma grande demanda dessas pessoas. No entanto, grandes empreendimentos imobiliários na nossa cidade estão focando em apartamentos e estúdios de 30, 40, 50 metros quadrados, porque é muito natural hoje em dia ser somente um casal, uma pessoa morar sozinha, ter um cachorrinho. Então, são compactos de luxo, são de altíssimo padrão, altíssima tecnologia, porém são pequenos, justamente para abraçar essas pessoas. Então eu creio, né, que o imóvel é um bem comum, é igual arroz e feijão, ninguém mora na rua, são poucas pessoas, ou compra ou aluga. Então a linha tênue de crescimento e valorização dos imóveis vai continuar. Maringá sempre acima da média, então vai continuar. Só que o imóvel ele não tem grandes altas nem grandes quedas. É um investimento seguro. Então ele mantém o crescimento contínuo, sem ser brusco nem para um lado nem para o outro. Então a ideia é que em 10 anos o Maringá ultrapasse Londrina, né, no número de habitantes, porém o perímetro urbano de Maringá é pequeno. Então por isso que a cidade ela incentiva mais a verticalização de grandes prédios do que abrir loteamentos e condomínios, porque daí o território maringaense não é muito grande e logo a cidade, né, abraça as outras. Você falou na questão de investimento. Para quem está nos acompanhando em casa, tem um dinheirinho, está pensando assim, será que vale a pena investir em imóvel na cidade de Maringá? Ou vale a pena fazer um outro tipo de aplicação? Hoje, você como profissional dessa área, quem quer comprar um imóvel agora, vale a pena? Vale muito a pena, principalmente aí nos lançamentos, né? Porque você tem a valorização do imóvel, tirando pouco dinheiro, um valorzinho mensal ali todos os meses. O imóvel em Maringá ele dá média de 1,2 mês de retorno. Então, nos últimos 10 anos, a média anual de valorização do imóvel foi de 10%. Mas o retorno de locação que esses imóveis dão, média de 0,4%, dando aí 1,2 mês, né? Investimento imobiliário, não existe nenhum investimento que tem os 3 pilares, né? Mas o investimento imobiliário ele tem lucratividade, segurança e não tem muita liquidez, né? Então esse é o bronco do imóvel, né? Então se você quer uma segurança e rentabilidade, o imóvel ele é uma excelente opção. Agora se você precisa do dinheiro para amanhã, né, o imóvel já... Aí você tem que partir uma aplicação entre outros. É por isso que a gente conversou sobre o futuro imobiliário aqui da nossa cidade de Maringá. Eu quero agradecer ao Douglas Lopes. Obrigado, Douglas. Seja sempre bem-vindo aqui. Satisfação. Obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal, telespectadores. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Pode permanecer aqui junto com a gente para finalizar. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua amizade. A previsão do tempo, por favor, para Maringá, para algumas cidades aqui da nossa região, para a gente finalizar o programa, você conferindo a previsão do tempo. Obrigado pelo seu carinho. É sempre muito bom ter você aqui na TV Evangelizar. Fiquem todos com Deus. Grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.